Vamos dar sequência aqui na aula de hoje do Centro de Mídias, onde eles falaram lá de racionalização de denominadores e calculando radicais. Aqui eu coloquei duas aulas juntas, ok? Sobre esse tema. Vamos relembrar uma coisa com vocês, ó. Racionalize o denominador. Então, o denominador de uma fração é o número que está embaixo, tá? Que no caso aqui é um radical, tá ok? É um número irracional, certo? No lado direito aqui, ó, eu vou fazer vamos relembrar de uma coisa, tá? Quando eu pego um radical 3 e multiplico pelo mesmo radical 3, aí eu posso efetuar a multiplicação entre os números, porque esse aqui é a raiz quadrada de 3 e o outro também é a raiz quadrada de 3. Então eu posso multiplicar, porque o índice aqui, ó, é igual nos dois. Então aqui vai ficar a raiz quadrada de 9. Quanto que é a raiz quadrada de 9? É 3, né? Quando eu quero calcular a raiz quadrada, é só eu verificar que número que vezes ele mesmo dá o número que está dentro do radical. Outro exemplo, raiz quadrada de 7. Se eu multiplicar por raiz quadrada de 7, eu vou ter raiz quadrada de 49. Raiz quadrada de 49 é 7. Tá ok? E outra forma de vocês pensarem a mesma coisa é isso aqui, ó. Raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3 é igual a raiz quadrada de 3 ao quadrado. O que é 3 ao quadrado? É 9. Mas toda vez que você multiplica um radical pelo mesmo número, ó, eu tenho 3 aqui e 3 aqui. Eu coloquei 3 ao quadrado. Raiz quadrada de 3 ao quadrado é o 3. Olha aqui, ó. Raiz 7 vezes raiz de 7, raiz quadrada de 7 vezes raiz quadrada de 7, é raiz quadrada de 7 ao quadrado, que é 7. Né? Fica mais fácil do que eu multiplicar e depois verificar que número que vezes ele mesmo dá. É óbvio que no caso aqui vai ser ele mesmo. Olha, se eu pegar a raiz quadrada de 11 vezes raiz quadrada de 11, eu sei que isso aqui é raiz quadrada de 11 ao quadrado, que é igual a 11. Tá ok? Olha lá, raiz quadrada de 17 vezes raiz quadrada de 17. Isso aqui vai ser igual a raiz quadrada de 17 ao quadrado, que é 17. Então é essa a ideia que vocês vão utilizar para trabalhar com racionalização de denominador. Então aqui, ó, eu tenho raiz no denominador aqui, ó, eu tenho raiz quadrada de 3. Então eu vou multiplicar embaixo por raiz quadrada de 3. Só que como é um número fracionário, tudo que eu faço embaixo eu tenho que fazer em cima. Já conversamos sobre isso. Tá ok? Então eu vou multiplicar aqui em cima. 12 vezes raiz quadrada de 3 vai ficar 12 vezes raiz quadrada de 3. E embaixo vai ficar a raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3, que é igual a raiz quadrada de 3 ao quadrado. 12 raiz quadrada de 3 eu copio. Raiz quadrada de 3 ao quadrado é 3. Aqui ainda eu posso simplificar, porque 12 é divisível por 3. 12 dividido por 3 é 4 raiz quadrada de 3. Tá ok? Vou colocar mais um exemplo aqui, ó. Vamos por aqui, ó. 21 dividido por raiz quadrada de 11. Certo? Então eu tenho 21 dividido por raiz quadrada de 11. Eu vou racionalizar o denominador. Vamos lá. Eu multiplico pelo radical, raiz quadrada de 11. Tudo que eu faço embaixo eu tenho que fazer em cima. Então 21 vezes raiz quadrada de 11 é 21 raiz quadrada de 11. Não tem o que eu faço. E embaixo, raiz quadrada de 11 vezes raiz quadrada de 11 é raiz quadrada de 11 ao quadrado. E raiz quadrada de 11 ao quadrado é quanto?
Aqui eu copio. Raiz quadrada de 11 ao quadrado é 11. Aqui eu não posso simplificar nada, né? Não posso simplificar nada. Então o resultado vai se manter esse. Tá ok? Olha lá. Outros exemplos. Então a gente vai transformar o denominador, que é um número irracional, né? Olha lá, raiz quadrada de 3, de 11 e de 7. Vai transformar ele em um denominador racional. Então vamos lá. Que número que está aqui embaixo? Raiz quadrada de 3. Então eu vou multiplicar por ele mesmo. Raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada. Tudo que eu faço embaixo eu tenho que fazer em cima. Então em cima vai ficar 5 raiz quadrada de 3. E embaixo, raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3 é raiz quadrada de 3 ao quadrado, que é a mesma coisa aqui, raiz quadrada de 3 ao quadrado. Então aqui vai ficar 5 raiz quadrada de 3. Raiz quadrada de 3 ao quadrado é 3. Pronto. No outro exemplo aqui, ó, eu vou multiplicar embaixo por raiz quadrada de 11. Tudo que eu faço embaixo eu faço em cima. Aqui, ó, como é multiplicação de radicais, né? Eu vou deixar esse número dentro do radical. 19 vezes 11. Olha lá. E embaixo, raiz quadrada de 11 vezes raiz quadrada de 11 é raiz quadrada de 11 ao quadrado. Raiz quadrada de 19 vezes raiz quadrada de 11 é a mesma coisa que raiz quadrada de 19 vezes 11. 19 vezes 11, 199, 1. Põe o sinalzinho de mais, 199, 1. 9, 10, 209. Então vai ficar a raiz quadrada de 209 dividido por 11. Tá ok? Aí. Certo? 2 sobre 9 raiz de 7. Então aqui, o que eu quero tirar de dentro do radical é o 7. Tá? Então eu vou multiplicar em cima por raiz quadrada de 7 e embaixo por raiz quadrada de 7. Vai ficar como isso daqui agora, ó? Quando tem um número inteiro multiplicando o radical. Lá em cima vai ficar 2 raiz quadrada de 7 e embaixo vai ficar 9, que multiplica raiz quadrada de 7 ao quadrado. Então 2 raiz quadrada de 7 dividido por 9 vezes raiz quadrada de 7 ao quadrado é 7. Então aqui vai ficar 2 raiz quadrada de 7 sobre 63. 9 vezes 7 é 63. Tá ok? Então racionalizar o denominador é isso. É você sempre procurar eliminar o radical. Como? Multiplicando ele por ele mesmo. Quando você multiplica um radical por ele mesmo, é a mesma coisa que você está extraindo ele do radical. Tá ok? Aqui nós estamos falando de raiz quadrada, mas esse argumento ele serve para qualquer índice do radical. A gente vai ver futuramente isso aí. Aí depois a gente vai relembrar de algo para aplicar dentro dessas situações, problemas aqui, ó. Determine a medida do lado do quadrado cuja área é igual a 9 centímetros quadrados. A gente tem que relembrar que para mim calcular a área de um quadrado, eu tenho que pegar o lado dele e multiplicar pelo lado. Então a área de um quadrado sempre vai ser igual a L ao quadrado, tá ok? Ou L ao quadrado vai ser sempre igual à área. Quando eu pego o lado vezes o lado de um quadrado, tá? Eu indico ele como L ao quadrado. Tudo bem? Então vamos lá. Determine o lado de um quadrado cuja área é igual a 9 centímetros quadrados, certo? Então olha lá. L ao quadrado é igual à área, certo? Ele informou para mim aqui, ó, o valor da área. Ele falou, o enunciado falou que esse A aqui vale 9 centímetros ao quadrado. Então, L ao quadrado é igual a 9. Tá ok? A unidade de medida é centímetros quadrados. Como o lado de cá é uma potência, para mim poder eliminar esse 2 aqui, ó,
eu tenho que extrair raiz quadrada do outro lado. A ideia é o seguinte, como é uma equação, se eu extrair a raiz quadrada de L ao quadrado, eu também tenho que extrair a raiz quadrada de 9. Então, a raiz quadrada de L ao quadrado é L. Raiz quadrada de 9 é 3. Então, o lado desse quadrado é 3 centímetros. Tá ok? Então, não esqueçam disso. Mas você extrair raiz quadrada dos dois lados é só para você entender o seguinte, ó, que a operação inversa da potência, né? Deixa eu até fazer aqui, ó. L ao quadrado é igual a 9, tá? Então aqui eu faço direto, ó. L é igual a raiz quadrada de 9, tá? Daqui eu já caio aqui embaixo, ó, né? Então L é igual a 3. Raiz quadrada de 9 é 3. Então, você pode pular um passo, né? Olha lá o exemplo 2, atividade 2, da página 115, ó. Determine o lado, a mesma coisa. Ele quer que determine o lado de um quadrado, tá? Cuja área é 16 centímetros quadrados. Eu sei que L ao quadrado é igual à área, né? Eu sei disso já, isso eu não vou esquecer mais. Então, L ao quadrado, pelo enunciado, é igual a 16. Certo? Então, L é igual a raiz quadrada de 16. Por que que eu tirei o 2 daqui e pus um radical do outro lado? Porque potenciação e radiciação são operações inversas. Então, L vai ser... Qual que é a raiz quadrada de 16? É eu verificar que número vezes ele dá 16. O 4. 4 vezes 4 é 16. Como a unidade daqui é centímetros, o lado desse quadrado é 4 centímetros. Tá ok? Aqui eu tenho um número decimal, mas a ideia é a mesma. Olha lá, ó. Determine a medida do lado de um quadrado cuja área é igual a 0,49. Então vamos lá. A gente já sabe que L ao quadrado é igual a 0,49, certo? L, ó, tô tirando o expoente 2 daqui, é igual a raiz quadrada de 0,49. Quando eu estou trabalhando com número decimal, para mim calcular o radical, fica mais fácil eu pegar e transformar ele numa fração. A gente já sabe que todo decimal exato, eu posso transformar ele num número racional, né? Então, 0,49, ó, 0,49 é igual a eu escrever 49 dividido por quanto? Como eu tenho duas casas decimais, eu divido por 100. Se eu tivesse uma casa, eu ia dividir por 10. 3 casas por 1000 e assim sucessivamente. Então, L aqui vai ser igual, só vou escrever esse número na forma decimal exato, na forma de um número racional, 49 sobre 100. Então, aqui L vai ser igual. Você não precisa fazer esse passo que eu vou fazer só para você entender. Isso aqui é igual a raiz quadrada de 49 sobre raiz quadrada de 100, tá? Então, L vai ser igual a raiz quadrada de 49. Raiz quadrada de 49 é 7. 7 vezes 7 é 49. E raiz quadrada de 100 é 10. Que 10 vezes 10 é 100. Então, o lado do quadrado é 7 décimos. Ou eu escrevo ele na forma de um decimal exato. 0,7 centímetros. Tá ok? Essa maneira, 7 décimos, e essa maneira, 7 décimos, é a mesma coisa. Ele está escrito embaixo na forma de um número decimal e em cima na forma de um número racional. Valeu, pessoal? Então, agradeço aí a participação de todos. Qualquer dúvidas, a gente está aqui, é só me chamar no chat, tá? E acompanhe a aula do Centro de Mídias lá e façam as atividades.